Fala aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, vamos para a primeira análise do ano, né? Análise do dia 1 de 2026, que vai ser postado dia 31 ainda, mas enfim, é pro dia 1, né? E, bom, galera, aqui para esse dia nós temos os jogos da Championship, né? E também da Premier League. Eu separei uma tripla para a gente fazer na Championship, né? E duas individuais para a gente fazer na Premier League, tá? Antes de mais nada, eu quero falar os três jogos que a gente vai analisar aqui na Championship, né? E deixa o like e se inscreve no canal para ajudar nós, beleza? Iniciando aqui para o primeiro jogo, é Watford e Birmingham, primeiro jogo. O outro é Sheffield United e Leicester. E Southampton e Millwall. E aí o que eu quero mostrar para vocês, galera? A gente vai fazer entrada em gols nesses três jogos. E aí eu queria mostrar para vocês o ranking de gols, né, das equipes da Championship nos últimos 10 jogos, tá? Então olha só que legal. Nós temos o Birmingham, o Sheffield United, o Leicester e o Southampton. Esses quatro times são simplesmente os quatro primeiros colocados aqui no ranking. Então, o Birmingham e o Southampton têm uma média de 3,10 gols por jogo, enquanto o Sheffield e o Leicester 2,9 por jogo. E um pouco mais abaixo ainda tem o Watford com 2,7, né? Desses seis times dos jogos aqui, o único que não está na lista é o Millwall, né? Então todos são times que têm uma média muito alta de gols. Iniciando com o primeiro jogo, então, aqui do Watford. Uh, Ambos os times marcaram gols em praticamente todas as últimas partidas, com exceção do Birmingham, que não marcou em uma das últimas 10. E apesar de eles não sofrerem tantos gols individualmente, são equipes que geralmente sofrem pelo menos um gol, né? E, inclusive, em 9 das últimas 10 partidas do Watford bateu o over 1,5 e no Birmingham, pelo menos em 7 das últimas 10 bateu o 2,5, né? Então são times que fazem e sofrem gols com frequência. Olhando as últimas partidas, isso comprova exatamente isso, né? 1-1, 3-0, 1-1, 2-1, 2-1, 1-1, 2-1, 1-2 aqui, né? Daí teve uma aqui que não bateu, deu 1-0 só, 2-2, 1-1. Então, assim, são jogos que não tem tantos gols assim, né? Bastante empates, né? 2-1, 2-0, 1-1, né? Mas acontece com muita frequência, né? Que nem eu comentei, são times que marcam com frequência e também sofrem com frequência, apesar de não marcarem tantos e nem sofrerem tantos, né? Então aqui a gente vai explorar esse over 1,5. A odd para esse over 1,5 está na casa de 1. Deixa eu ver, 1,30. 1,30, então a primeira entrada é 1,30. E para o segundo jogo, aqui do Sheffield United e Leicester, a gente também vai buscar o over 1,5. Aí a casa tá odd 1,22 mais ou menos, né? Ambos também marcam com muita frequência, ambos marcaram pelo menos um gol em 8 das últimas 10. E eles sofrem bastante gols também, tá? O Leicester, por exemplo, sofreu gol em todas as últimas 10 partidas. Aqui, olhando as partidas recentes, nós temos já placares um pouco mais elásticos do que dos times anteriores, né? Então aqui nós temos um 5-3, 3-0, 4-1, 3-1, 3-2, né? Inclusive eles jogaram recentemente ali no mês 11, deu 3-2 para o Sheffield, né? Então são times que marcam e sofrem bastante gols nesse caso aqui. Então a gente vai buscar o over 1,5 a 1,22. E para fechar a tripla, então, Southampton aqui e Millwall. A gente também vai buscar o over 1,5. Ambos marcam com muita frequência também, né? Eles sofrem gols com muita frequência também. Sofreram gols em 9 das últimas 10 e em 8 das últimas 10, respectivamente. Apesar do Millwall não marcar tantos gols, ele sofre um pouquinho mais de gols e em 8 das últimas 10 bateu o over 1,5, enquanto o do Southampton bateu over 2,5 em 8 das últimas 10. Então aqui, olhando as partidas recentes, o Millwall teve um 0-0 bem triste aqui contra o Ipswich, mas tirando isso, as demais todas bateram over 1,5, né? O Southampton com placares um pouco mais elásticos, enquanto o Millwall aqui placares um pouco mais simples, né? Um 2-0, 1-1, que teve até um 1-0 também. Mas aqui, principalmente levando em conta o repertório do Southampton, a gente vai buscar esse over no meio também, que está na casa de
1.30 também. Então, nessa tripla aqui, vai ficar mais ou menos uma odd na casa de 1.80, 1.85, vai ficar nessa faixa aí, tá? Então já fica uma entrada legal. E agora, tem ainda vários outros jogos aqui na Championship, mas esses demais jogos aqui a gente vai deixar de lado, tá? Não vamos forçar entradas neles. E vindo para a Premier League, então, iniciando com esse jogo do Liverpool aqui. O Liverpool que não está fazendo uma temporada ruim, mas oscila bastante, né? Perdeu para o Nottingham Forest em casa, perdeu para o Brentford, perdeu para o Manchester United em casa, que também não é um resultado tão bom, falando de Liverpool, né? Mas os jogos recentes aqui, ele ganhou do Wolves aqui, que não jogou tão bem na minha opinião, ganhou do Brighton bem, empatou com o Sunderland aqui, que é um resultado horrível, né? Mas aqui a gente vai fazer uma entrada a favor do Liverpool para vencer, e levando em conta principalmente o repertório negativo do Leeds fora de casa, né? Time que sofre muito para jogar fora de casa. Com 2 empates nos 2 últimos jogos, 1-1 contra o Sunderland e contra o Brentford. Perdeu para o City levou gol adoidado aí. Nottingham Forest perdeu também, perdeu para o Brighton e perdeu para o Burnley, né? Ganhou do Wolves, o Wolves é uma manhaca, perdeu para o Fulham e levou uma goleada do Arsenal. Então aqui a gente está fechado na vitória do Liverpool, hoje está na casa de 1.4, 1.45 mais ou menos. Não é uma odd alta, mas assim, a gente vai deixar simples essa aqui, porque o City, que é uma outra entrada que a gente vai fazer, ele também vai jogar, né? Só que ele vai jogar fora de casa e é contra o Brentford. O Brentford, que na minha opinião é um pouco superior ao Leeds. E. Desculpa, é contra o Sunderland, tá? Contra o Sunderland. E na minha opinião, o Sunderland é um pouco mais time que o Leeds. E eu acho que pode ser que o Manchester dê uma enroscada aqui, tá? Então, para não comprometer muito, a gente vai fazer esse Liverpool individual, tá? E a gente vai fazer uma outra individual já nesse Manchester City aqui, que aí é o Manchester City para vencer também, na casa de 1.5 mais ou menos. Por que a gente vai fazer individual? Porque assim, ambos os times, cara, oscilam eventualmente, né? O Manchester não tanto, mas o Liverpool sim. E aí, para a gente não ficar tão amarrado, a gente vai fazer duas individuais, que aí se perder uma, ainda tem a outra ali para dar uma recuperadinha, tá? Que acho difícil, acho improvável que nenhum dos dois ganhe, né? Aí isso é brincadeira se acontecer, né? O Sunderland, caras, em casa ele não joga mal, tá? Isso aqui é um ponto importante. Empatou com o Leeds, ganhou do Newcastle, ganhou do Bournemouth, empatou com o Arsenal, empatou com o Aston Villa, aqui o Aston Villa tá jogando bem, tá? E o Manchester fora de casa, ele ganhou, por exemplo, do Fulham aqui, levou 4 gols do Fulham. Ganhou de 2-1 no Nottingham Forest, levou gol do Nottingham Forest também, foi buscar virada lá nos 80 e mais tantos, né? Perdeu para o Newcastle, perdeu para o Aston Villa. Então aqui a gente vai buscar esse Manchester para vencer, tá? Mas aí individual, para a gente não comprometer demais aqui, tá? E aí, para esse dia 1 aí, primeiro dia do ano, vão ser só essas entradas aqui, galera. Temos esse jogo do Crystal Palace aqui e do Brentford, mas aqui a gente não vai fazer nada desses jogos, tá? São jogos que eu acho que vão ser jogos equilibrados e como eu estou gravando esse vídeo com muita antecedência, eu não tenho muita informação sobre a escalação, né? Sobre como os times vêm para a partida, né? E aí acaba sendo difícil, né? Eu vim aqui falar alguma coisa a mais, né? Então a gente vai nos resguardar nesses jogos aqui. Vamos fazer essas 3 entradas, a tripla e as 2 individuais. E é isso aí para o dia 1 desse início de janeiro, né? E galera, não esqueça de deixar o like aí no vídeo, se inscreva no canal e aguardo vocês aí para análise do dia 2 aí. E vamos para cima que é só o começo desse ano maravilhoso que está por vir, né, galera? Valeu e até mais. Tchau, tchau.